nessa noite, nós vamos falar um pouquinho acerca do que seriam algumas indicações de passos para a cura da alma. Passos para a cura da alma através da família, passos para a cura da alma da família. Ou seja, a cura da alma, a cura do ser, do psicoemocional, do espiritual, do membro da família, da pessoa como indivíduo e também como família, como coparticipante de um núcleo aí, de um grupo organizado como família. Há uma música cantada, que, aliás, é de autoria do Fábio Júnior, né, o famoso cantor brasileiro Fábio Júnior, uma música das antigas, cujo nome é Família, e apenas rememorando aí trechos dessa música, ele diz: família é coisa mais maluca que eu conheço, tem cheiro, tem cor, tem endereço. Família pode ser minha, pode ser a sua. Família se constrói em casa e também na rua. Família é uma pessoa que vem com defeito, pode ser do seu ou do meu jeito. É um instrumento difícil de tocar. Família parece casa, mas é um lar. É fonte de amor inesgotável, de um monte de dor inexplicável. Família faz coisas que ninguém explica. Família não vai embora, família fica. Família, às vezes, briga quase todo dia. Família, se você não escolhe, devia. Família é tempestade num copo d'água, família magoa, mas também perdoa. Família é assim mesmo. Família é uma doideira, é para hoje, é para agora, é para a vida inteira. É uma luz, um porto seguro, é passado, presente, futuro. Família sou, família amor, família eu quero, família eu estou sendo sincero. Canção, música de Fábio Júnior. Apenas para, talvez, também destacar a origem da família e todos os compêndios, textos e livros que se lê acerca da família. A primeira coisa que, naturalmente, nós temos é que se perde, né, no tempo e nos é impossível, absolutamente impossível, definir aí a sua extensão, né? A origem da família propriamente dita. É claro que os melhores manuais de antropologia aí apontam aquela linha, né, de agrupamento de pessoas que vai da selvageria à barbárie, né, até finalmente o famoso estado de civilização em que as pessoas, em que o ser humano precisa e começa a se entender minimamente como sociedade e a buscar aí, quem sabe, fugir, sair desse contexto de selvageria inicial, antiquíssima, né, da barbárie, para um mínimo de organização, de civilização, até porque, à medida em que o tempo foi passando, as pessoas começaram a transformar na prática os conhecimentos adquiridos através da experiência do viver junto, através da experiência do produzir alimentos, de inventar objetos, ferramentas, criar coisas, enfim. Também, quando se passa aí dessa avaliação ou apontamentos iniciais jurássicas dessa organização chamada família, não é? É verdade, a maioria dos estudiosos entendem que a família, conforme nós encontramos hoje, ela também aí tem suas bases na civilização romana e na civilização grega. É interessante, porque a origem etimológica da palavra família, a origem etimológica da palavra família está no latim, não é? E é muito curioso porque é familus, familus no latim, onde, na verdade, você tem ali um grupo de pessoas gerida, liderada por um pater, por um chefe, tendo debaixo dos seus cuidados aí, ou dos cuidados desse patriarca, o que seria a esposa, os filhos, os servos, né, os escravos, né, as pessoas livres, os agregados daquele grupo
chamado famulus, né? E é muito interessante porque a palavra famulus é escravo doméstico. A origem, ou a tradução da palavra, que deu origem à palavra conforme conhecemos hoje no português, família, famulus, traduzido no latim, é exatamente escravo doméstico. É interessante isso porque nós temos aí a família como um conjunto de escravos pertencentes e dependentes a um chefe, a um senhor. É um debate muito interessante que se faz, inclusive em cima do próprio nome família, já que família vem de famulus, que significa aí escravo doméstico. Estamos falando aí, é claro, da famosa Roma antiga. E é importante falar acerca disso, porque esse chefe, esse pater, esse senhor, ele tinha não apenas a liderança quanto à disciplina, a gestão administrativa, mas também a própria gestão espiritual do seu grupo, não é? Nesse aspecto, ele era o sacerdote da família. Cada família tinha em si uma religião e um sacerdote. É muito curioso quando você estuda isso também, do ponto de vista da sociologia, porque aí você vai ter um agrupamento de fâmulos, formava a famosa cúria. Cúria. Os irmãos talvez já tenham ouvido falar nessa palavra cúria, quando estudamos o Vaticano. Você sabe que o Papa, quando eleito, ele precisa escolher ou dar sequência também ao administrar um grupo de auxiliares, né, das pessoas que o auxiliam. Seria mais ou menos aí o correspondente aos ministérios, né, se você imaginar aí esse arcabouço brasileiro ali, do chefe do executivo, que tem os ministros, as diferentes áreas, os diferentes ministérios. O Papa, ele conta com a Cúria Romana, onde você tem aí o grupo de pessoas que, na verdade, o auxiliam na composição do Vaticano, na administração do Vaticano e o ajudam a exercer o poder, né? Esses são órgãos executivos. E esses órgãos executivos são chamados de cúria, ou é chamado de cúria. Então, você tinha, na origem da família na Roma Antiga, o famulus, liderado pelo pater, depois a necessidade deles se reunirem minimamente, se organizarem, e aí vários famulus terminavam por formar uma cúria, né, ou frátria, e um conjunto de frátrias, né, ou cúrias, formavam a tribo. Daí você tem, na sequência, a sociedade propriamente dita. São informações apenas muito simplórias, rasas, que precisam ser aprofundadas quando estudamos aí, no caso, no direito romano, a formação aí do princípio da autoridade, né, o pater família, a maneira que o chefe exercia a família sobre a esposa, os filhos, a questão de herança, dos direitos, etc. E aí eu quero aproveitar e entrar no segundo ponto importante, dando um salto interessante, que a base inspiradora do Código Civil de 1916 é ainda bastante influenciado pela Revolução Francesa, e ali no Código Civil de 1916 você ainda tem elementos que se concentram no ter e não no ser. Nesse aspecto, o pater, o chefe de família, até o Código de 1916, Código Civil brasileiro, ele é fortemente sedimentado na ideia do ter, daí porque os filhos que eram tidos fora da relação matrimonial entre marido e mulher não tinham direitos, por exemplo, direitos de herança reconhecido, de maneira muito especial, agora deixando também o Código Civil de 1916, nós temos a Constituição Federal Brasileira, a chamada Carta Magna, aprovada em 1988. Por que eu estou falando tudo isso?
porque a Constituição de 1988 agora, ela lança no chão esse conceito básico que regia o Código Civil de 1916 do ter para o ser. Nesse aspecto, agora, esse caráter eminentemente material da leitura da família até 1988, ele muda completamente, ele muda completamente. Por que eu estou falando isso? Porque a família, como base da sociedade, aqui recente, a partir da Constituição de 1988, ela passa a ter uma proteção extremamente especial. Daí você vai descobrir, por exemplo, que o sistema de filiação ele proíbe qualquer ato discriminatório, né? Em decorrência aí, por exemplo, da formação da prole dentro das chamadas relações matrimoniais. Por isso, os filhos, diz o texto, havidos ou não, na relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos, qualificações e proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ou seja, mudou tudo completamente a partir da Constituição de 1988, e agora os antigos, os chamados filhos ilegítimos, são reconhecidos no Brasil pela nossa legislação aí como filhos legítimos. Nesse aspecto, nós temos a chamada pluralidade familiar. Pluralidade familiar, que é acolhida, recebida pela Constituição, e aqui, a nós, cristãos, cabe uma rápida fala quanto à questão familiar. Os irmãos, todos nós sabemos das transformações enormes que a igreja, que a sociedade tem experimentado nos últimos anos. De maneira que aquela clássica família, pai, mãe e filhos, hoje ela é extremamente múltipla, ela é plural, as formações familiares são extremamente novas e diferentes a cada dia, não é? Você tem hoje formações familiares em que, por exemplo, uma mulher solteira pode absolutamente, de maneira legítima, amparada na legislação, inclusive, decidir aí adotar uma criança, 2, 3, e ser mãe dessas crianças de maneira legítima e adequada do ponto de vista da legislação. Hoje, a legislação, inclusive, ela sustenta a formação entre 2 homens tendo filhos, 2 mulheres tendo filhos. Hoje, a Constituição, a legislação, ela apoia as diferentes organizações familiares. Com isso, o que eu estou querendo dizer e apontar é que, à medida em que o tempo passa, a igreja precisa fazer uma leitura de todos esses fenômenos, de todos esses fatos, tendo de maneira extremamente sábia um comportamento em Cristo com relação às pessoas, até porque nas nossas igrejas, naturalmente, o resultado dessas formações familiares ela vai se manifestar. Pessoas, inclusive, que vêm de diferentes organizações familiares ou plurais, vêm, se converterão, se tornarão membros das nossas igrejas. Como é que nós lidaremos ou lidamos hoje já com essa situação? Enfim, meus irmãos e irmãs, essa diversificação, que eu quero dizer, ela é legítima, absolutamente legítima, em decorrência aí do sustentáculo legal, e, nesse aspecto, a proclamação das novas do Evangelho de Jesus Cristo continuam, e nós precisamos, em Cristo, agir de maneira que seja extremamente sábia como igreja no que diz respeito a lidar com as pessoas que advêm desses núcleos familiares tão diferentes. Aliás, entrando agora de maneira mais específica nesse tema, eu quero registrar aqui que a própria formação familiar de Jesus Cristo, nosso Senhor, ela era extremamente interessante, curiosa e diferente, né? Diferente demais. Talvez isso, inclusive, tenha refletido na maneira que os religiosos da época tenham lidado com o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, e nós cremos nisso, a família de Jesus Cristo ela é moldada e formada de maneira primária, especialmente pela chegada ali
daquele filho, o menino Jesus, gerado através do Espírito Santo, sua vida foi transferida do céu para o ventre de uma mulher, não é, palestina, de uma virgem chamada Maria. E ao nascer, Jesus se torna membro de uma família humana. O próprio Deus encarna e se torna membro de uma família humana. Jesus Cristo é, na verdade, alguém que inicialmente começa a organizar o seu núcleo familiar, ou organiza-se o seu núcleo familiar, a partir de uma gravidez que acontece fora da relação matrimonial que viria aí de Maria com José. Depois, há textos, e eu vou ler um texto aqui, apenas 2 versículos do capítulo 13 de Mateus, que diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem? Amados, então veja a formação da família de Jesus. Jesus nasce de Maria, ele tem depois outros meio-irmãos, pelo menos 2 irmãs e 4 irmãos. Essa família agora experimenta de um baque enorme com a morte do pater, com a morte ali de José. A maioria dos historiadores concordam que Jesus estava, quem sabe, aí já na adolescência, entre 16 e 20 anos, com a morte de José. Desaparece ali o chefe da família, fica Maria com esses meninos e meninas. A palavra carpinteiro, é importante lembrar que ela é traduzida como construtor. Então, é melhor falar que José não trabalhava apenas como carpinteiro no sentido de lidar com madeira, mas José era construtor no sentido amplo da palavra. Ele podia ser um pedreiro, por exemplo. Jesus Cristo poderia ter sido um servente de pedreiro para o seu pai. Com a morte do pai, Jesus e os seus irmãos provavelmente continuam trabalhando aí na função que aprenderam com o pai. Essa família agora, quando o filho mais velho tem 30 anos, experimenta aí desse evento bombástico, que foi a revelação de que o filho mais velho era o próprio Messias. Jesus sai de Nazaré, vai para Cafarnaum e por 3 anos essa família experimenta de um turbilhão psicossocial enorme, quando o menino passa a ter, agora já na idade adulta, uma multidão de pessoas que o seguem. Os irmãos podem imaginar o baque sobre a história familiar primária de Jesus. Maria vendo seu filho, tendo vários seguidores, amados por muitos, odiado por muitos. Os irmãos de Jesus experimentam desde a sensação de estranheza até a sensação de que o irmão mais velho deles tinha pirado, tinha enlouquecido, a ponto de, num determinado momento, Maria e os seus filhos fazerem até um projeto de ir encontrar Jesus Cristo e resgatá-lo das multidões, porque ele teria aí sido acometido por alguma loucura. Maria e os seus filhos passam por diversas experiências. E, sem dúvida, muito dramaticamente, aí no final dos 3 anos, agora o seu filho mais velho experimenta de diferentes acusações, é julgado daquela maneira absurda e morre na cruz como maldito. Irmãos, isso foi terrível para Maria como mãe, para os irmãos de Jesus, para a família mais próxima de Cristo. Veja, essa família de Jesus experimenta também um segundo baque que às vezes nós esquecemos. Os irmãos se lembram da epístola de Tiago? Ali depois de Hebreus, tem uma pequena epístola. Quem era aquele Tiago? Não era o Tiago, filho de Zebedeu, um dos discípulos, um dos 12. Esse já tinha morrido alguns anos antes, né? O primeiro dos apóstolos a ser martirizado foi o Tiago, filho de Zebedeu. Foi morto à espada, a mando de Herodes, não é isso, queridos? O livro de Atos registra, inclusive. Vejam, depois da morte e depois da ressurreição de Jesus, um dos seus irmãos, meio-irmãos, filho de José e Maria, portanto, Tiago, que é o autor dessa epístola, ele se converte, tem uma experiência enorme com Deus e se transforma aí no grande líder da igreja em Jerusalém.
Se você ler o capítulo 15 do texto de Atos, você vai encontrar ali o famoso Concílio de Jerusalém, onde se decide, por exemplo, a entrada na igreja cristã dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Pois bem, foi uma grande reunião. Quem liderou essa reunião? Esse Tiago, irmão de Jesus. Pois bem, não demorou. E aí, no ano 62, Eusébio, que é um importante historiador, por exemplo, registra isso, e outros também, que no ano 62, esse Tiago, irmão de Jesus, foi morto a pedradas, apedrejado, foi jogado também do pátio do templo, do pátio superior do templo embaixo. Amados, nova pancada nessa mulher chamada Maria. Perdeu o seu marido, perdeu o seu filho, o Messias, depois ela perde um segundo filho, Tiago, dessa forma. Então, nós estamos falando de uma composição familiar que experimentou, assim, emoções brutais e as mais variadas. Meus irmãos e irmãs, a família, a importância da família, a importância da igreja na vida da família, a importância das relações entre os irmãos em Jesus Cristo, convivendo na igreja, a importância de buscarmos apoio num pastor, de buscarmos apoio num irmão mais experiente, num presbítero, a importância da comunhão entre os membros de uma família com os membros de outras famílias que convivem aí numa mesma igreja, por exemplo, como um espaço maravilhoso de cura e um espaço maravilhoso de saúde, não apenas espiritual, mas também mental, psicoemocional. Nesse aspecto, o que eu gostaria agora de considerar, queridos irmãos e irmãs, é o fato de que não há nenhuma família, inclusive, como eu falei, a própria família de Jesus, que esteja imune de problemas, de lutas, de traumas, de memórias ruins, de desencontros, de desenlaces. Não há nenhuma família que, porventura, não experimente, num ou noutro momento da vida, um baque enorme ou que passe por desgaste. Assim, é natural que, às vezes, a nossa família, a sua família, você, como membro de um corpo familiar, necessite, precise de ajuda. E, às vezes, aliás, se diz que problema familiar se resolve dentro da família. De fato, e é bom que se mantenha aí a discrição, o cuidado, a proteção, toda família tem os seus segredos, mas, irmãos, nem sempre a cura para alguns problemas que acontecem dentro de um núcleo familiar acontece dentro daquele núcleo familiar. Não são raros os casos em que não apenas um membro da família, mas a família como grupo precisa, por vezes, de ajuda, já que não consegue, às vezes, lidar com o problema na privacidade aí do seu lar. Daí, por exemplo, surgem os chamados terapeutas familiares, psicólogos, profissionais que trabalham com isso, pastores que podem ser consultados, irmãos e irmãs que se reúnem em oração. Essa semana, na nossa tarde da vitória, tempo de oração aqui na igreja, uma irmã querida, dona Zeni, que muitos anos atrás perdeu um filho num acidente, salvíssimo engano, um acidente de carro, ela dizia nesta reunião de oração da importância na época que foi a igreja. A igreja invadiu de maneira bendita a sua casa. A igreja levou comida para o seu esposo, para ela, para sua filha. A igreja a acolheu, a abraçou, chorou com ela. Importância da família em momentos enormes e brutais, negativos, como também em momentos de grande alegria, né? Como, por exemplo, num casamento, num batizado, em grandes festividades. Nesse aspecto, o que eu quero dizer é fortalecimentos de relacionamentos familiares. Às vezes, irmãos, entre pessoas de uma mesma família, laços que não são tão fortes assim. Às vezes, você vê um laço de relacionamento bendito entre marido e mulher excepcionais e muito bom. Mas, às vezes, o marido ou a esposa, por exemplo,
tem dificuldades enormes com um dos filhos, por causa do seu gênio, do seu temperamento, ou por causa do gênio e do temperamento do próprio pai ou da mãe, choque, na verdade, enorme de personalidade, temperamentos os mais distintos possíveis. Portanto, na ajuda que se busca numa terapia familiar, a ajuda que se busca no aconselhamento pastoral, por exemplo, a bênção de se buscar equalizar os relacionamentos familiares, fortalecer os laços entre as pessoas de uma mesma família que às vezes estão alquebrados. Há laços familiares entre pessoas de uma mesma casa que, por vezes, não são tão transparentes e que precisam de um intermediário, de um mediador, de alguém que sente ali com dois irmãos. Há famílias que são plurais, por exemplo, filhos que passam a morar dentro de uma mesma casa, que são filhos de pais diferentes, pais divorciados que agora se casam, por exemplo, e trazem para o mesmo teto os filhos dos casamentos anteriores. Esse é um tipo de estrutura familiar que provavelmente vai precisar de uma ajuda, de um aconselhamento, não é? De uma abertura, para que se faça, às vezes, até uma terapia, né? Para que se alivie os choques iniciais naturais entre esses novos irmãos. De repente, você é filho único, seus pais se separam, a sua mãe se casa novamente, você passa a morar numa casa onde você agora encontra 5 irmãos de uma vez só. Como lidar com isso? Você, de repente, passa a ser minoria, né? Você que era aquele que tinha a liberdade absoluta na sua casa, e todos os olhos se voltavam em cuidados com você, agora precisa compreender que esses novos laços familiares vão ser plurais e os olhos estarão sobre diferentes crianças, não apenas sobre aquela criança. Outra coisa que é muito importante, irmãos, às vezes o aconselhamento pastoral, ele pode ajudar membros de uma família, ou até a família como um todo, a se libertar de histórias, de memórias de um passado que são muito duros, muito ruins. Às vezes é um luto, né? Às vezes é um suicídio que aconteceu ali na família primária daquele pai, daquela mãe, o irmão dele que ele encontrou pendurado, por exemplo, uma corda, um acidente de carro que tirou, por exemplo, a vida do seu irmão que era bebê, ou de um filho, e por vezes essas marcas do passado acompanham, e quando o indivíduo forma o seu novo núcleo familiar, estas histórias permanecem gerando dificuldades, dores, e os novos membros daquele novo núcleo familiar formado, que não tem absolutamente, não contribuíram em nada para aquela tragédia do passado, são impactados, porque esse membro da família trouxe essas histórias. Por exemplo, aí é um excelente momento de uma terapia familiar, de um aconselhamento, de um acompanhamento, de um tempo, né, de reflexão dentro do grupo familiar, para que a família ali possa ser mais compreensiva, por exemplo, já que cada um dos membros da família tem uma constituição psicoemocional distinta, diferente, múltipla, né? As pessoas pensam diferente, são filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, mas são absolutamente diferentes, e por vezes isso termina gerando aí, ao invés da multiplicidade gerar uma criativa e alegre família, gera aí uma família com problemas enormes. Nesse aspecto, quando se conversa sobre o jeito de ser de cada membro da família, você termina por aprofundar, tanto gerar a possibilidade naquele membro da família de aprofundar o autoconhecimento, do conhecer-se a si mesmo, quando você discute com ele, reflete com ele. Isso pode acontecer entre os irmãos, pai e mãe, filhos, mas também, às vezes, com a ajuda de um terceiro ou de alguém, de um facilitador. O autoconhecimento é importantíssimo para que eu seja um filho melhor, para que eu seja uma esposa melhor, um esposo, um avô melhor, né? Conhecer a si mesmo. E, nesse momento, quando eu faço essa reflexão e tenho liberdade
de falar acerca dessas descobertas com meu irmão, com minha mãe, com meu pai, né, eu termino por ser abençoado enormemente. Né? É muito comum no seio de uma família, alguns membros, por exemplo, dos filhos, se autodescobrir aí como ateu, né? Como ateu. E ele nasceu de uma família de cristãos. E agora? O que fazer? Meu pai e minha mãe vão na igreja, meu pai é professor da escola dominical, meus irmãos tocam no Ministério do Louvor, eu canto no Ministério do Louvor, só que, na verdade, eu estou tendo uma crise espiritual enorme, já que eu não consigo acreditar na existência de Deus. Se eu moro dentro de uma família, ou se eu tenho como núcleo familiar primário amigos, irmãos, pais, onde de fato eu podia abrir o meu eu e conversar acerca das minhas experiências, isso não apenas enquanto criança, adolescente, jovem, mas às vezes já como adulto, posso me descobrir ateu lá na vida adulta, já tendo casado, mas se os meus irmãos, meus pais, por exemplo, tinham comigo um grau de intimidade, de compreensão, que bênção poder procurar os meus irmãos, meus pais e falar acerca da experiência que eu estou tendo no ateísmo, por exemplo, ou da experiência que eu estou tendo aí, quem sabe, num processo de depressão, de aflição interna. Então, esses laços familiares aprofundados evitam os chamados comportamentos agressivos, destrutivos, frios, né? Em que, à medida em que os filhos vão casando, os irmãos vão se distanciando, poucos se comunicam, poucos se telefonam, poucos se importam, se encontram, às vezes, apenas ali no velório do pai, às vezes no velório da mãe, de uma avó, e os laços que eram extremamente frágeis terminam por cortar-se completamente. Por isso, vale a pena investirmos enormemente nos nossos relacionamentos familiares enquanto estamos nesse momento de formação primária, ainda com os filhos dentro de casa, irmãos caminhando com irmãos, porque à medida em que, naturalmente, as pessoas vão procurando as suas próprias histórias, construindo suas novas famílias, a maneira com que eu vou me relacionar com os meus irmãos e pais vai ser naturalmente fruto e reflexo do tempo que convivemos juntos. Se éramos uma família, por exemplo, que trabalhávamos em equipe. O que é uma família que trabalha em equipe? Uma família que trabalha em equipe é uma família que ajuda. Por exemplo, os pais fazem tarefa com os filhos de escola. À medida que o tempo passa, às vezes os irmãos fazem tarefa da escola juntos e se ajudam mutuamente. Uma família que trabalha em equipe é uma família onde o pai ou a mãe tem liberdade de chamar os filhos e dizer, olha, a conta de luz está vindo muito alta, muito cara, nós estamos com um problema financeiro e todo mundo vai precisar ajudar. Então, ao invés de ligarmos agora 2, 3 aparelhos de TV, vamos ligar apenas um, vamos ter cuidado com os disjuntores aí, desligando as luzes dos ambientes, não tem ninguém, vamos economizar o gás, vamos economizar a água. Uma família que trabalha em equipe, por exemplo, num tempo em que a gasolina está acima de R$7, a gente vai para a igreja e se naquela casa tiver 2 carros e cabe num carro só todo mundo da família, por que vai cada um no seu carro? Entende? Uma família que trabalha em equipe, ela se preocupa com as finanças da família, ela se preocupa com o momento econômico da família. Uma família que trabalha em equipe é uma família que percebe quando um dos membros está fragilizado e todo mundo corre para socorrer, para apoiar, não é? Uma família que trabalha em equipe é uma família que compartilha os trabalhos domésticos. Todo mundo, depois do almoço, corre para o sofá ou corre para o seu quarto para se estatelar na cama e dormir, e fica lá a mãe, não é? A esposa, sozinha, com uma pilha enorme de panelas e de pratos para lavar, e os bonitões, as bonitonas já falando no Instagram, conversando no WhatsApp, e deixando ali a sua mãe, por exemplo, e a esposa naquele martírio horroroso que é uma cozinha cheia de panelas gordurentas, né? Uma família que trabalha em equipe, todo mundo corre, né? Faz ali aquele momento em que, por exemplo, dizem para ela, olha, você fez o almoço, agora você vai esticar as suas pernas ali, vai deitar um pouco, assistir seu programa, e nós vamos cuidar da louça.
Um exemplo simples, pequeno, né? Mas de uma família que tem aí o senso de equipe, de time, né? Uma família que trabalha em equipe é uma família que busca aí o diálogo, a exposição de emoções, né? Em que você não menospreza e não diminui o que o outro está sentindo. Ah, não, a minha irmã é uma dramática de uma chata, a minha irmã maximiza os problemas na cabeça dela, chora demais, e aí você diminui, apequena os sentimentos, o jeito de ser daquela sua irmã, até que um belo dia você tem aí a notícia de que ela se suicidou tomando aí uma caixa de remédios extremamente agressivos. Ah, mas ela sempre foi assim desde pequena, tá certo. E o que você fez ao longo da história familiar? Qual o tipo de auxílio, de ajuda que você deu? Qual o tipo de mão que você deu no sentido de ajudá-la a ter sucesso contra, por exemplo, um quadro depressivo ou de tristeza? Enfim, é possível, através dos relacionamentos familiares, experimentar novos padrões comportamentais, crescer como gente, como pessoa, ser, na verdade, alguém que desperte no outro o melhor que há nesse outro, cada vez mais, que elogie o pai, a mãe, os irmãos, no sentido de ajudar a formar alguém com autoestima saudável, para que esse alguém, quando também tem a sua família, seja alguém que abençoe os outros, não é? Seja alguém que, de fato, modifique positivamente as pessoas que o cercam. E é na família que muitos desses comportamentos aí, eles se aprendem. É natural que, às vezes, em muitas famílias, haja membros com problemas psiquiátricos, com dificuldades físicas importantes, que sejam especiais. E aí, essa família, naturalmente, ela ainda mais vai precisar potencializar o que há de melhor nos membros e, quem sabe, contar ainda mais com o auxílio dos irmãos na fé, não é? Enfim, meus irmãos, são alguns pontos aqui que eu friso nessa noite, lembrando apenas que, de fato, as famílias são complexas, diferentes, mas que são celeiros maravilhosos de transformações diárias para algo melhor e bom, de preparação dos seus membros para que, ao constituírem suas próprias histórias, como pais, como avós, como tios, sejam pessoas abençoadoras na vida dos outros. É no seio de uma família que se aprende acerca da tolerância, do respeito, os exemplos maiores de cidadania, de cuidado com o meio ambiente, por exemplo, quando dentro de uma casa se separa o lixo orgânico do lixo ali, o que é vidro, você não vai colocar um copo quebrado, uma garrafa quebrada num saco, e aí, sem indicar, sem colocar no lugar adequado, e de repente ali o gari que faz o recolhimento do lixo, que abençoa a cidade através do seu trabalho, se corta gravemente porque alguém numa casa não teve cuidado em separar, por exemplo, aquela garrafa quebrada. Quando um membro da família ensina isso para uma criança, para o irmão, evita, olha, não coloque essa garrafa desse jeito, o gari pode se machucar, e ali aquela pessoa aprende através de um exemplo simples, cotidiano, dentro de casa, o cuidado social com o outro, né? São exemplos esses de experiências que aprendemos dentro de casa. Quando alguém é dado a gritos, a rompantes, e você, por exemplo, conversa com a pessoa e explica, não é? Que não é assim que se conversa, que não é assim que se fala. Então, meus irmãos e irmãs, as famílias, sim, são centros irradiadores de bênção e podem ser maravilhosamente instrumentos de Deus para a cura da alma, do indivíduo, da pessoa e também do coletivo, refletindo não apenas na igreja, mas na sociedade propriamente dita. Assim, quero terminar nesse instante, passar a palavra para o reverendo Luiz Carlos,